Oi, eu tô aqui pra gravar um vídeo um pouco polêmico hoje. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser bastante rateado e eu vou basicamente contra todo mundo. E é isso que eu vou fazer. Eu vou discordar basicamente de grande parte das pessoas que xingam os logaritmos das redes sociais e eu vou tentar fazer uma de advogado do diabo, pelo menos para trazer um questionamento à tona sobre isso tudo que tá acontecendo é de fato muito ruim? Então, bora lá pro vídeo. Sem mais enrolação, há um tempo atrás, desde que as redes sociais começaram a se tornar cada vez mais presente na vida das pessoas, a gente vê inúmeros manifestos contra as redes sociais e principalmente contra a forma como que elas vêm agenciando e controlando os nossos dados. Não é à toa que recentemente no Brasil teve um vazamento de dados absurdo da Claro e da Vivo, se eu não me engano, que vazou as informações basicamente de todo mundo, inclusive de pessoas já mortas. O que não é nada agradável, mas convenhamos, não é culpa das redes sociais e sim de hackers e dessas empresas de comunicações. Mas o que eu quis trazer com essa informação é que basicamente só pelo fato da gente ter nascido ou estar vivo no século XXI, a gente já está meio que expondo os nossos dados na rede e a gente não tem muito como fugir disso. Então, bom, o que as pessoas sempre se questionam e tentam apontar o dedo para a rede é como elas viciam e a forma como elas manipulam o nosso cérebro e o nosso sistema de recompensas. E eu queria deixar bem claro que isso não é uma coisa que eu vou defender nesse vídeo. De maneira alguma eu acho que isso seja algo natural ou até mesmo bom. Eu mesmo sou uma pessoa extremamente viciada em celular e eu não gosto. Eu entendo isso e eu evito ao máximo usar. Tanto é que agora eu comecei a deixar os celulares em outra sala quando eu estou fazendo home office. Eu deixo eles bem longe também quando eu tento estudar para faculdade ou para algum curso que eu estou fazendo por fora. E eu, sei lá, tento colocar aquele cronômetrozinho que vem no próprio celular sobre o tempo máximo para eu ficar nas redes sociais. Como eu administro esse canal no YouTube, administro a banca que eu canto e também preciso ficar fazendo publicidade das minhas próprias postagens, é um pouco inerente que eu acabe às vezes passando do tempo nessas redes. Mas bom seria se eu realmente só usasse elas pro bem, só para fazer postagens e poder divulgar minhas músicas e os meus trabalhos. Na verdade, eu passo a maior parte do tempo sem fazer absolutamente nada. E, pois é extremamente frustrante a gente pensar que no século passado a NASA enviou para a Lua homens com um computador que não tinha nem um décimo da capacidade de processamento do seu celular. Então eles fizeram algo praticamente impossível, uma magia, né? Eu gosto de pensar dessa forma. Fizeram algo realmente inovador e bom. E a gente tem todo o conhecimento do mundo na palma da nossa mão e fica vendo memes em redes sociais. Claro que isso é uma coisa que me incomoda bastante e eu tenho tentado tomar uma postura um pouco ativa em relação a isso. Eu tô acompanhando muito mais as notícias do que eu costumava acompanhar há 2 anos atrás. Eu tenho tentado fazer mais cursos, estudar coisas, explorar sites, revistas, artigos interessantes. Eu tô tentando tomar uma postura ativa para eu me sentir menos inútil em relação a isso. Mas isso não quer dizer que para você ser menos inútil em relação a toda a tecnologia que você está presente, você precise ser um cara cult ou ficar estudando. É claro, isso serve para mim, não serve para você necessariamente. Você pode só explorar por filmes que você goste, também é uma ótima coisa para se fazer. É melhor você ver um filme que é uma obra de arte do que, sei lá, passar o dia sem fazer literalmente nada, ou só se rendendo e entregando cada vez mais dados seus para as redes sociais. Então, tá aí alguma dica, né? Pega alguma coisa que você gosta de fazer, música, explora algumas músicas. Quando você vê alguma música que você quer ouvir ou procurar, alguma banda, algum disco, ouve discos, né? Ouve o álbum dos seus artistas famosos, para vocês entenderem a mensagem que eles querem passar nos álbuns, para você ter essa visão um pouco mais analítica sobre a obra de arte no geral. Enfim, tenta usar ela para um lazer real, sabe? Eu até gosto, por exemplo, da ideia de séries. Você fica preso numa série, você gasta horas do seu dia, mas você está se expondo a uma certa arte. É de certa forma melhor do que ficar usando o WhatsApp ou o Facebook propagando fake news e teorias da conspiração e etc. Então, bom, já dei aí pra você algumas dicas, mas eu não vou ficar querendo pagar de coach na internet aqui, porque, como eu falei, eu também sou viciado e passo grande parte do meu dia usando o celular. Inclusive, agora no ambiente de trabalho, eu tenho postergado muito o meu trabalho em relação a isso. Mas enfim, se tem uma coisa que é fato e que aquele próprio documentário da Netflix, muito popular, fala, é que o robô do Facebook é burro. Na verdade, esse robô que eles produziram é basicamente um reflexo do ser humano. Então, sempre vai existir pessoas de diferentes culturas, diferentes visões e tudo que é desconhecido
é mais interessante, justamente porque a gente não tem uma resposta para isso. Por exemplo, a gravidade. A gente sabe que existe, mas ela é algo difícil de se provar, né? Eu lembro quando a gente estuda ciências, eles mesmos, pelo menos na época que eu estudava, nos nossos livros de ciências falava que não tinha como você provar a gravidade em um laboratório, por exemplo, apesar dela ser algo óbvio, né? Você não consegue ficar com a mão erguida para sempre porque vai ter um peso te puxando para baixo. Mas o fato da gravidade, por exemplo, não ser algo tão óbvio de se provar, faz com que as pessoas acreditem que a Terra, por exemplo, é plana, né? Não é qualquer um que pode pegar um foguete, ir para o espaço e ver com os próprios olhos que a Terra não é plana. Apesar de ser uma coisa cientificamente óbvia, as pessoas discordam porque elas não conseguem enxergar com os próprios olhos aquilo. E isso acaba indo para todos os eixos: religião, teorias da conspiração sobre governo, sobre artistas, sobre a própria vacina. Então, em parte, eu não culpo essas pessoas porque eu entendo um pouco de que o oculto atrai muito a atenção, mas eu acho que a gente precisa sempre ter uma base do que é a verdade, do que é o senso comum, do que é a moral, do que é a ética e do que é o correto. Então a gente já tem toda a base da nossa ciência formada aí. Independente da sua religião, você já tem comprovado cientificamente de que a Terra é um globo. A ciência nunca provou nada tão absurdo a ponto de você querer duvidar dela, cara. Ela só te provou as coisas que realmente acontecem. A ciência nos promove remédios e etc. Leva a gente para o espaço, tá tentando produzir órbitas ali na Terra para poder fazer órgãos artificiais em gravidade zero, porque seria mais fácil. Então, ela promove coisas boas. Ela nunca falou algo tão absurdo pra gente querer duvidar dela, tipo, sei lá, que depois da morte todo mundo vai pro inferno inevitavelmente, saca? Se ela falasse algo assim, eu entenderia a grande ficção das pessoas em duvidar da ciência, mas ela não falou. Então, por mais que você queira ouvir ou se fantasiar, ou até mesmo assistir algum filme que parta de alguma teoria dessa conspiração, ler um livro sobre aqueles navios antigos em que falava que você podia chegar na borda da Terra, é interessante, mas fica ali no mundo ficcional, sabe? Não leva isso pra outra coisa. Tipo, não fica duvidando ou criando teoria da conspiração ou caindo em mensagens subliminares que não existem. E sei lá, tipo, é tudo tão oculto e as pessoas. Isso acaba interessando as pessoas porque é oculto e você não tem como ter uma resposta imediata para aquilo. Não é como se você fosse olhar pela janela da sua casa e ver que a Terra é circular. Então, se a pessoa não tem uma base muito formada, simplesmente uma cabeça boa o suficiente para olhar e ver com os próprios olhos, ela vai acabar caindo nessas teorias da conspiração. E o logaritmo, como eu falei, é um robô que basicamente reflete a humanidade. Então, ele acaba impulsionando com que movimentos desse tipo surjam. Ele acaba impulsionando que pessoas consigam encontrar pessoas da mesma bolha social. Isso não é necessariamente bom. Fechar numa bolha social é uma coisa até muito ruim. O Felipe Castanhari fez um vídeo muito bom há muitos anos atrás falando sobre bolhas sociais. E a gente tem. Isso é óbvio, né, cara? Na época eu mesmo não entendia direito porque eu não era tão chegado à política, na época do PT e tudo mais, eu não era tão. Eu não acompanhava, então eu era bem jovem assim. Acho que, como grande maioria dos jovens da minha época, eu não ficava lendo notícia e tava cagando pra tudo. E isso é uma grande verdade que agora eu, como um pouco mais adulto, consigo enxergar com facilidade. As redes nos prendem em bolhas, e essas bolhas acabam, como eu falei, propagando fake news, propagando teorias da conspiração, propagando teorias no geral, e tudo isso não é necessariamente bom ou algo inteligente ou algo científico ou algo interessante de se consumir. Às vezes é só uma grande perca de tempo mesmo. E as pessoas se fecham a isso e essas redes sociais meio que te impulsionam. Uma vez que você pesquisou, clicou em algum link sobre isso, você acaba entrando nessa bolha sem querer. E aí você vai recebendo coisas parecidas e se interessando, às vezes acreditando. E é foda, cara. Eu mesmo uma vez já caí numa live fake, por exemplo. Eu que não sou uma pessoa tão velha, tenho meus 21 anos. Eu tava esses dias assistindo aí, querendo ver a live da Maiara e Maraíza, e eu fiquei uma meia hora vendo a live fake, cara. Depois que eu fui perceber que é porque a qualidade da imagem tava ruim. Então, a internet é cheia de golpes, né? Por mais técnico de informática que você seja, você vai acabar se expondo a vírus nas redes sociais, na internet, enfim, é uma coisa muito complicada. Imagina as pessoas mais leigas ou que têm menos conhecimento, que simplesmente não se atentam a essas coisas, ou as pessoas mais desprovidas de informação, digamos assim. Não é tão difícil a gente ver que tem um pessoal meio sonso que parece que não liga muito pra vida, não quer ligar e tá vivendo bem. E seria até tudo ótimo você ser um belo de um sonso se você não propagasse esse tipo de desinformação e fizesse esse tipo de desserviço para a humanidade.
Então, enfim, eu acho que a rede social, ela fechando as pessoas em bolha, faz com que discursos de ódio sejam mais presentes, tanto para o ramo da política, o que faz surgirem pessoas e governadores extremistas, e eu não acho que o Bolsonaro é a única razão disso. Eu acho que o Bolsonaro foi o que aconteceu porque a esquerda estava no poder. Se fosse um super liberal, tipo o Arthur Duval, tá ligado? Sei lá, o Arthur Duval, vamos por exemplo por ele. Se fosse ele ali, o Mamãe Falei no poder, né, em vez do PT, todo esse movimento de discurso de ódio que provavelmente surgiria seria talvez de uma esquerda comunista pra caralho. Imagina se ele fosse um super liberal, começasse a privatizar tudo e etc. Provavelmente a gente ia ter aí, sei lá, o Lula ia ser um cara tipo comunista mesmo, uma esquerda conservadora comunista. Assim como se o Bolsonaro tivesse no PT na época do Lula, provavelmente agora surgiria o Boulos, entendeu? Um cara da esquerda liberal, com ideias mais liberais e etc. Eu acho que tudo é só uma gangorra. Eu não gosto muito de ficar falando de política, porque a gente tem likes infinitos e a política no Brasil é extremamente polarizada. Ou você é uma coisa ou você é outra. Às vezes, só pela sua identidade de gênero já dá pra saber qual é o seu partido político. Pelo menos já dá pra ter uma ideia, porque até isso as pessoas monopolizaram, né? Se você é homossexual, você precisa ser de tal partido, você precisa ter tal visão política e esse ponto final, porque é assim, e se não for, você é burro. E eu discordo muito disso. Eu acho que a gente tem que apoiar ideias, eu acho que a gente não precisa se fechar à direita e esquerda e até a liberais e conservadores. Existe um leque literalmente infinito de opções políticas que você deve tomar e, sei lá, o fato de você não gostar do Bolsonaro não faz de você um comunista, pelo menos não deveria fazer de você um comunista, apenas uma pessoa normal, uma pessoa sensata, enfim. Continuando aqui, eu queria falar, por exemplo, agora sobre o logaritmo de agenciamento nessas redes sociais. Muita gente critica fortemente porque acha que todo esse robô burro que te prende na internet é justamente para vender propaganda. E de fato é. Só que eu não acho que a propaganda é o vilão nesse caso. Eu acho que é o robô e a forma como ele é feito e como essa forma atinge o nosso sistema de recompensa de recompensa no cérebro. Como esse robô libera dopamina, nos deixa sempre cansados, tristes e meio que sem sentido na vida, presos a um celular. Toda essa forma como ele faz ali parecer um cassino, a forma de você puxar para baixo assim, lá na tela inicial do Facebook, do Instagram, para ver se tem mais mensagens, a forma como o TikTok enfia visualizações falsas nos seus vídeos para você querer ficar fissurado naquilo e querer postar mais e continuar mergulhando em busca de uma fama que provavelmente nem vai existir, ou se existir vai ser superficial demais para que você possa de fato fazer algo construtivo com ela. Então eu acho que esses são os problemas e não de fato o agenciamento. Quando a gente fala, por exemplo, da receita de publicidade dos YouTubers, lá nos Estados Unidos a gente tem algo de US$ 22 a cada 1.000 visualizações. Quando a gente fala de receita dos agenciamentos de YouTubers aqui no Brasil, esse valor cai para US$ 1 a cada 1.000 visualizações. É 22 vezes menor. Isso é muito preocupante. Então, qual que é o grande problema, né? O que acontece? É que o próprio mercado brasileiro não é um mercado grande. Consequentemente, o de agenciamento e publicidade e marketing também não é grande, não movimenta muita grana. A gente sempre vê as mesmas propagandas no YouTube, não é à toa. É sempre coisa de mercado financeiro, algum trader ali querendo te ensinar alguma coisa, ou algum aplicativo chato, tipo Kawaii ou TikTok, aquela porra da minazinha fazendo aquela dancinha. E eu mesmo trabalho numa empresa de mercado financeiro que faz anúncios pro YouTube, e alguns deles até repetitivos, digamos assim. Não acho chato, eu realmente gosto dessa área de mercado financeiro. Eu não tô nem babando ovo pra minha empresa, que eu realmente gosto disso, mas enfim. E, cara, essa é a realidade, sabe? Aqui no Brasil o marketing não é tão poderoso. E, sinceramente, eu acho que todo esse lance de, as redes sociais ouvem o que a gente fala, a gente pesquisa ou fala sobre tal produto, ele aparece pra gente como forma de propaganda e etc. Eu não acho que isso seja necessariamente uma coisa ruim. Eu, por exemplo, já economizei literalmente metade do preço. Eu comprei uma bermuda uma vez que eu achei linda da Nike, a bermuda não vinha bolso. Na época, a solução que eu achei pra poder usar essa bermuda foi comprar uma pochete. Foda-se o que você tá pensando, eu achei que seria legal. E por incrível que pareça, eu consegui pagar metade do preço dessa pochete pesquisando, sei lá, só por uns 2 dias na internet. Eu comprei uma e pouco tempo depois apareceu a propaganda da mesma pochete com o dobro do preço em outra loja. E agora eu tô procurando uma escrivaninha pro meu quarto e em pouquíssimo tempo eu já consegui achar o mesmo modelo de escrivaninha com diferenças de preço de até R$ 100, uma por 300, outra por 400, 450. Então é uma coisa muito absurda. E a gente poder ter toda essa variedade de opções
poder ter todo esse leque da nossa própria casa é algo bom. Isso incentiva o comércio, que consequentemente incentiva a geração de empregos. E você também tem as melhores opções para você. Você pode fazer comparação ali de preços e tudo mais. Claro, a gente tem um grande afeto das pequenas lojas, das lojas que não são uma Magazine Luiza, uma Casas Bahia, uma Americanas da vida e que não conseguem chegar até você nos produtos pela internet. Não é à toa que o dropship que essas lojas estão fazendo se torna uma forma interessante de continuar estimulando não o comércio, mas sim a atividade logística, transporte e até o comércio local de outros lugares. Então o dropship é o que? Americanas é o marketplace e está ali vendendo produtos que não é dela de outras lojas. Então isso é até que da hora, né? Ela só usa a logo dela ali, só usa o seu ativo intangível para poder vender produtos de outras marcas, o que é bom para todo mundo, se esse produto funcionar, porque eu já comprei um jogo que veio usado. E é contra a lei você vender um jogo que é usado sem falar que o jogo é usado. Mas enfim, não vou me estressar por causa disso, eu tô agora, né? 7 anos depois que o ocorrido. Mas enfim, é basicamente isso. Eu não acho que o grande problema seja o marketing. Eu acho que o grande problema é fechar a gente bolhas. Às vezes esse marketing ajuda. Eu já consegui comprar coisas na internet que eu paguei super barato. No meio da pandemia eu comprei 2 calças por R$ 60, aquelas calças de sarja, sabe? Porque eu acabei achando uma loja que vendia para uma marca costurar a logo da marca. E eu peguei só da loja. Foda-se, eu não ligo muito pra marca. Então, tava da hora, sabe? Eu economizei uma grana bacana. Eu vou conseguir comprar várias coisas interessantes pela internet. Isso tudo é muito fácil, é muito cômodo. E se a gente continuar explorando, dando ideias para outras marcas e lojas, vai ser legal. Às vezes eu vejo marcas de roupas que eu não conhecia e que são empresas pequenas ou empresas locais mesmo, que usam os clientes como uma maneira de divulgação. Então, um amigo meu comprou uma lupa, postou no Stories, eu já segui a loja e já comprei a loja que é um comércio local, fiz essa compra pela própria internet, comparei com outras lojas e com outros preços. O comércio local se adapta a isso também. E também tem a forma de se adaptar comprando o próprio agenciamento pelas redes sociais. Não é à toa que você vê lá, por exemplo, os canais de trader, aquele que o cara comia um pão e pagava como trade, era basicamente isso. Ele comprava o agenciamento do YouTube e funcionava. Ele gastava muito dinheiro com agenciamento e para a empresa estar tendo esse retorno, estar tendo um lucro, significa que as pessoas se interessavam e compravam o curso. Senão, não existiria aquilo. Então, acaba sendo algo que dá um retorno. E às vezes uma loja pequena, usar isso, fazer um dropship também pela internet, divulgar o seu local, pode estar concorrendo com lojas grandes e pode até também estar tendo uma visibilidade boa para crescer. É claro que é difícil, é outro mercado, é outro nicho, é totalmente diferente do que as lojas há 10, 20 anos atrás, que era tudo na rua concorrendo loucamente. Pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, enfim, tem seus prós e seus contras. Mas eu acho que o marketing em si, ele deve existir, ele deve continuar e ele é bom para todo mundo. Ele acaba levando até você produtos que você de fato precisa. Pelo menos eu sou uma pessoa muito pão dura, eu sou contador, então eu não sou uma pessoa consumista. Para mim é até que tranquilo chegar e saber que eu preciso de determinado produto e não preciso de outro. Então eu sei quando eu preciso comprar algo e gasto só com o que eu quero. Nos meus momentos de lazer eu sou um pouco consumista, admito, principalmente com álcool e com produção de música. Mas os outros quesitos, não. Então é bom. Eu não saio por aí comprando desenfreadamente só porque o Facebook, o Instagram e outras redes sociais estão me mandando anúncios. E se você for uma pessoa assim, também não tem por que você reclamar do marketing. Eu vim defender o marketing aqui nesse vídeo, era só isso que eu queria falar, basicamente. O fato deles usarem todos os seus dados para saber o que você quer comprar não é necessariamente uma coisa ruim. Você tem uma comodidade, uma comparabilidade dos preços e os produtos indo até você e você pode simplesmente filtrar se você quer ou não. Eu gosto muito de tatuagem e diversas vezes aparecem perfis de tatuagens para eu seguir no Instagram. E isso não é uma coisa ruim, eu tenho ideias para outras tatuagens, eu acabo às vezes conhecendo estúdios da minha própria região que valeriam a pena eu fazer uma tatuagem neles, se não fosse uma pandemia. Então, cara, é tudo isso que você tem que levar em consideração. Eu não acho que o marketing seja o problema, e sim a forma como as redes sociais são elaboradas e como elas são utilizadas. Como esse robô utiliza toda a parte escrota da humanidade para gerar receita em cima disso e manter as pessoas mais presas a aplicativos. Eu acho que, na verdade, é uma empresa privada fazendo algo que se torna imoral ou não, de fato não é contra a Constituição. Pode até ser uma coisa errada, imoral, mas não está quebrando nenhuma regra, pelo menos ainda é tudo muito novidade para existir uma lei para isso. Então, infelizmente, é algo que as pessoas precisam ainda se policiar.
Se você tá vendo que você tá gastando muito tempo com isso, coloca aquele alarmezinho no seu celular. Tem uma opção aí para você controlar a quantidade de horas que você quer passar em cada aplicativo diariamente. Isso já é um começo. Tentar trabalhar sem o seu celular perto de você, caso você esteja fazendo home office, ou tentar estudar, ou às vezes até tentar jogar videogame, assistir uma série, sabe? Ficar menos tempo com o celular, em vez de comprar um celular top de linha, compra um celular com menos memória, para você usar menos, para você inconscientemente se estimular a não baixar tanta coisa. E assim você vai tentando melhorar a sua vida. E enfim, basicamente foi esse o vídeo de hoje. Eu só queria dar uma de advogado do diabo e defender o marketing, porque o marketing ele é bom, ele é necessário para as empresas e para o comércio. E você querendo ou não, a gente vive em uma sociedade capitalista à base do comércio. Não é a questão ideológica, é a questão do que acontece. Então, sem marketing não tem empresa, sem empresa não tem emprego, sem emprego a gente morre de fome, porque a gente vive no capitalismo, ponto final. Eu não tô falando sobre uma ideologia que eu acredito, eu tô falando sobre a ideologia que é presente. Então, o marketing é uma coisa necessária, é uma coisa que no Brasil ainda precisa crescer muito. Como eu falei, a gente ganha 22 vezes menos do que os youtubers norte-americanos, e eu acho que precisa ser um comércio, um mercado mais valorizado. E as pessoas precisam atacar os problemas reais e não os problemas irreais dos aplicativos. Só para fazer um ponto final aqui, queria também falar que eu não acho legal aplicativos e principalmente o WhatsApp ter acesso a fotos ou a outros aplicativos que você usa ou a conta bancária, porque isso é invasão demais da privacidade. A gente não tem muita certeza e clareza do que eles fazem com os nossos dados, apesar de aparentemente parecer tudo legalizado. Sempre surge um ou outro caso assim de discussão sobre isso nos jornais, então isso é uma coisa a se tomar cuidado, ter senhas complexas, desabilitar talvez, se você quiser, aquelas funções das redes sociais para elas não verem o que você faz em outros aplicativos, né? E também você pode ficar mais exposto a hackers. Tudo bem que não deve ser nada fácil hackear, sei lá, a central da base de dados do Facebook dos usuários, mas pode vir a acontecer. Eu não sei como funciona essa área de tecnologia da informação. Então, pode alguém hackear isso ou hackear o seu Facebook, pelo seu Facebook já saber quais aplicativos você usa para banco, compras e etc. Então, tudo isso pode se tornar um grande problema. E eu não estou aqui defendendo isso também, só para deixar bem claro. Mas, enfim, é isso. Acredito que com o tempo a gente vai ter maturidade para criar leis que realmente funcionem com proteção de dados. Inclusive, isso está acontecendo no Brasil nesse instante. E com o tempo o nosso conforto vai ser melhorado. E o que a gente pode fazer agora para evitar isso? Controlar quanto tempo a gente passa online e melhorar as nossas senhas para a gente não ser hackeado. Também ficar controlando eventualmente sua conta bancária para saber se seu cartão não foi clonado, se não criaram uma conta no seu nome ou empréstimo. Então era isso. Muito obrigado e até mais.